Bem, nós vamos então ter a continuidade do nosso outro shiur, que nós tivemos lá na Parashá Ki Tissá, algumas semanas atrás, onde nós falamos sobre quem é o Eterno. Nós começamos a abordar esse assunto e, como eu mencionei naquela ocasião, o tema exigiria mais tempo. Naquela ocasião, por exemplo, nós não conseguimos falar sobre o Ruach HaKodesh com a profundidade que deveria, porque não houve tempo, né? Mas hoje, com a graça de Hashem, nós conseguiremos abordar um pouco mais sobre essa manifestação de Hashem, que é o Ruach HaKodesh, dentre outras coisas. Entretanto, para que o assunto fique didático e compreensível, eu vou precisar, obviamente, voltar em alguns dos assuntos que eu abordei, apenas para que nós peguemos o fio da meada novamente, e aí sim prossigamos para os demais assuntos que não abordamos no outro shiur. Então, nós vamos falar, assim, um pouco do conceito de transcendência e imanência. Vamos adentrar sobre a divindade de Yeshua e vamos falar sobre os textos que não foi possível ler naquela ocasião, porque não deu tempo. E, na terceira parte, aí sim nós vamos falar mais especificamente do Ruach HaKodesh. E aí vamos introduzir alguns assuntos que quase nunca é falado sobre o Ruach HaKodesh. Aliás, eu nunca vi um shiur em congregações messiânicas falando de alguns dos assuntos que eu vou mencionar aqui sobre o Ruach HaKodesh. Portanto, acredito que vamos aprender coisas interessantes, oportunas e edificantes. Inclusive, vai ter uma parte que vai interessar muito as irmãs quando eu falar do Ruach HaKodesh. Porque eu vou abordar um aspecto sobre o Ruach HaKodesh que quase nunca é falado. Mas eu não vou adiantar. Vamos esperar chegar lá, tá bom? Muito bem. Mas antes nós vamos para um resumo desta Parashá Shemini, que significa o oitavo. E então nós vamos propriamente dar início a este shiur. A Parashá Shemini tem 3 capítulos, e no primeiro capítulo fala da inauguração do Mishkan. Por isso que o nome é o oitavo, né, dessa Parashá, porque é justamente no oitavo dia que há, né, a inauguração do Mishkan. Então, Moshe passa algumas orientações, estabelece alguns rituais, alguns sacrifícios que precisam ser realizados para então inaugurar o Mishkan. Isso está no capítulo 9, ali de Vaikra. No capítulo 10 de Vaikra, nós temos o acontecimento que envolve Nadav, Avihu e o fogo estranho. Os irmãos em casa, quando em preparação, devem ter lido essa parte, onde os filhos de Aharon oferecem um tipo de incenso de uma forma que Hashem não aceitou e Hashem causou-lhe a morte deles. Muito sério o que aconteceu. Nós não sabemos exatamente o que era esse fogo estranho, a Escritura não dá assim, muitos detalhes, mas temos algumas dicas do que poderia ter acontecido. Primeiro, o texto diz que eles não foram ordenados a fazer isso. Então, pode ser que naquele momento não era o momento apropriado. Mas não é só isso também. O texto diz que, logo após esse acontecimento, no mesmo capítulo 10, o Eterno dá instruções a Aharon de que não deve-se beber bebida forte, vinho, né, que embriaga, quando eles iam oficiar no Mishkan. Então, daí alguns sábios entendem que é provável que eles estivessem bêbados. Mas não podemos afirmar isso com 100% de certeza, porque a Escritura não diz assim com essas exatas palavras, mas é uma possibilidade. O ponto é que Hashem não aceitou, e eles foram mortos em função disso. No capítulo 11, concluindo ali a Parashá de hoje, né, que nós vamos estudar, que é Shemini, temos ali as leis de Kashrut, né, onde o Senhor estabelece uma lista imensa do que pode e do que não podemos comer. E não há ali uma explicação exata também do porquê que não podemos comer certas coisas. E os nossos sábios dizem que não convém, talvez, ficar especulando muito sobre o porquê
O ponto é que o Eterno determinou. Então, se ele determinou, a gente precisa obedecer. Né? Eu não sei porque o Eterno disse que não pode comer porco, mas o Eterno disse que não pode, então temos que obedecer. Claro que hoje, estudando, a gente tem algumas ideias, né, do porquê. A gente sabe do perigo da carne de porco. Tem, por exemplo, certos parasitas que sobrevivem na carne do porco e eles sobrevivem a mais de 100 graus de temperatura. Então, será que o Eterno não estava talvez pensando na nossa saúde? Mas, enfim, não podemos afirmar que era esse o motivo. O ponto é que o Eterno estabeleceu que algumas comidas, alguns alimentos, não são de fato alimentos para nós. E convém que obedeçamos. Porém, para a gente introduzir o assunto sobre quem é o Eterno, parte 2, eu quero destacar aqui o capítulo 9. Aliás, deixa eu voltar aqui. Capítulo 9, versículo 6 e o versículo 23. Porque justamente aqui nós temos também, como vimos lá na Parashá Ki-Tisa, também nesta Parashá, nós temos um momento em que o Eterno se torna visível para o povo. Neste caso, a glória do Eterno se tornou visível. O que seria isso? Não sabemos exatamente como foi essa visibilidade, mas alguns sábios dizem que provavelmente foi um brilho muito intenso, ou alguma coisa que o povo pôde de fato perceber que Hashem estava presente. E isso está ali em Vaikra 9, versículo 6, a promessa de que a glória se tornaria visível, e no 23 a concretização propriamente do prometido. Nós podemos ler esse versículo. Eu gostaria que alguém, hoje eu vou pedir a participação de vocês, eu gostaria que alguém abrisse a sua Bíblia em Vaikra 9 e lesse o versículo 6 e o 23, para todos nós entendermos ali o que está escrito. Alguém se habilita? Algum voluntário? Levítico 9, versículo 6 e depois o 23. Moshe disse: Isso é o que Adonai ordenou que faça, para que a glória de Adonai apareça a vocês. Moshe disse a Arão: Aproxime-se do altar, apresente sua oferta pelo pecado e a oferta queimada, e faça expiação por si mesmo e pelo povo. Sim, pode usar o microfone, vai ficar mais fácil para todos ouvirem, né? Em seguida, apresente a oferta do povo e faça expiação por ele, como Adonai ordenou. É só o 6 e depois pula para o 23, tá bom? Pode ler o... Moshe e Arão entraram na tenda do encontro, saíram e abençoaram o povo. Então a glória de Adonai apareceu a todo o povo. Isso, exato. Então notem os irmãos, aqui fala que a glória de Adonai apareceu a todo o povo. Esse aparecer é literalmente, ou seja, se tornou visível. E aqui nós vemos, como vimos lá em Ki-Tisa, nós vemos que volta e outra o Eterno se manifesta de forma visível. Agora, por que isso? Por que essa preocupação do Eterno? E o que isso nos ensina sobre o próprio Eterno, sua grandeza e também sobre a divindade de Yeshua e sobre o Ruach HaKodesh? O primeiro passo para entender por que o Eterno faz essas manifestações visíveis é entendermos o que é o Shema. Vocês lembram no primeiro shiur? Acho que a maioria dos que estão aqui estavam, né, no primeiro shiur. Nós vimos lá uma declaração de David Stern sobre o que é Errad, né? Quando no Shema nós rezamos Adonai Eloheinu, Adonai Errad, o que é esse Errad? Porque ali diz, ouve Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, Devarim 6:4. E o que significa isso? Dizer que ele é Errad. Pegando a definição de Stern, significa que ele é uma unidade composta, que se manifesta de forma plural como Pai, Filho e Espírito Santo.
Foi isso que a gente leu lá no comentário judaico do Novo Testamento de Stern. Acho que vocês vão se lembrar, né, dessa parte. Agora, isso não se assemelha muito ao dogma da Trindade? Talvez alguém esteja perguntando, né? Na verdade, não. Por quê? A Trindade pressupõe a existência de 3 seres que são coiguais e coeternos e que juntos são adorados como um só Deus. Mas não é isso que a Torá ensina. A Torá diz que só existe um Deus. Não são 3 entidades distintas, separadas, coiguais e coeternas. É só um. Agora, as manifestações desse um é que são plurais. E é isso que a gente vai entender mais à frente. Essa definição está no comentário de Stern, páginas 122 e 123, que nós lemos lá no primeiro shiur. Então não vou ler novamente aqui para não tomar muito tempo, mas quem quiser ler, poderá ler depois, páginas 122 e 123. Para entendermos como que esse Deus que é um se manifesta assim de forma plural, nós precisamos entender o conceito de transcendência, que nós também abordamos no primeiro shiur, mas eu vou adentrar um pouco mais nele hoje. O que significa dizer que o eterno é transcendente? Significa que Deus está fora de sua criação, ele está fora do tempo, fora do espaço, habitando em luz inacessível. Isso é a transcendência. Ou seja, Adonai é tão poderoso e irradia tanta energia que, se em sua plenitude ele adentrasse a sua criação, o mundo seria instantaneamente destruído pela magnitude do seu imenso poder. Então, por isso que ele é um Deus transcendente. Ele precisa estar fora do tempo, do espaço, da sua criação. Ele precisa estar fora. Senão, a sua própria presença literalmente destruiria tudo. Para ajudar a entender esse conceito, eu preparei essa imagem aqui. Então aqui, veja, nós temos uma fonte de luz aqui, que está fora. Veja as galáxias em volta. Esse é vamos colocar assim, é um campo vazio, onde está o eterno em luz inacessível, o Yud-Heh Vav-Heh. E ele criou as galáxias. As galáxias têm centenas de bilhões de estrelas e existem centenas de bilhões de galáxias, segundo a ciência. E existe o nosso mundo. Existe aqui o nosso mundo, por assim dizer. Então esse Deus que tem tanto poder, irradia tanto poder, se ele adentrasse o nosso mundinho, digamos assim, tudo seria pulverizado, destruído. Então esse é o conceito de transcendência. Para ajudar-nos a entender um pouco mais, eu preparei uma outra imagem, que é esta aqui, e que ela é baseada num cálculo que a ciência fez referente ao nosso Sol. Qual foi esse cálculo? Foi feita uma análise. O Sol ele tem milhões de megatons de potência. Então, fizeram um cálculo que, se fosse possível retirar um pedacinho do Sol do tamanho de uma cabeça de alfinete, só isso, do tamanho de uma cabecinha de alfinete, e colocássemos aqui, no nosso meio, esse único pedacinho causaria uma destruição num raio de 14 quilômetros, pulverizaria tudo. Esse é o poder do Sol, e aí estamos falando de um pequeno pedacinho. Agora, vamos voltar à imagem anterior e pense em Adonai, que criou tudo isso, que criou todas as galáxias, que criou todo o universo e outros mundos que talvez nem conheçamos, aliás, que não conheçamos, mas que talvez existam. Dá para ter uma noção do poder que ele tem. Por isso que ele não pode estar literalmente, em sua essência completa, dentro da criação, senão tudo seria destruído. Então, como é que esse Deus transcendente adentra a criação sem destruí-la? Aí tem um outro conceito que nós precisamos compreender, que já abordei em parte no primeiro shiur, que é o conceito da imanência. Para aquele Deus transcendente, que é todo-poderoso, que irradia
uma quantidade infinita de energia, adentrar o seu mundo, o mundo que ele criou, e não destruí-lo durante o processo, ele precisa se tornar imanente. E o que é isso? Ele faz isso se tornando imanente, ou seja, Deus se autolimita, assumindo formas limitadas de si mesmo para manifestar-se e relacionar-se com suas criaturas, sem destruí-las no processo. É isso que significa imanência. Então, o Deus transcendente precisa se tornar imanente, ou seja, assumir uma forma limitada dele para poder interagir, se relacionar com suas criaturas. Mas é interessante que quando a gente passa a analisar a literatura rabínica, a gente vê que esse é um conceito que não é novo, não é uma novidade, nem é um conceito cristão. Na verdade, os sábios judeus já falavam disso há muito tempo. E nós vamos aqui observar, por exemplo, um caso específico. Vocês conhecem quem é esse aqui? Não? Ele é um antepassado de uma pessoa muito famosa no nosso país. Quem estuda os sábios deve saber, eu estudei isso na Yeshivá. Isso, ele é o antepassado do Silvio Santos. Esse é o rabino Dom Isaac Abarbanel. Também, algumas traduções o chamam de Abravanel, o sobrenome, né? Ele é o antepassado do Silvio Santos. Mas, enfim, o ponto não é o Silvio. Vamos nos concentrar no Abarbanel. O rabino Abarbanel foi um dos mais proeminentes sábios sefaraditas da Idade Média. Esse homem tinha uma sabedoria impressionante, não só em sentido religioso, também nas finanças. Ele foi o responsável pelas finanças do rei de Portugal e também do rei da Espanha. E ele era tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que a Espanha, às vezes, precisava pedir empréstimo a ele para manter suas atividades, até em épocas de guerra. Sim, isso está na história. Então, foi um judeu sábio, dedicado à Torá, mas que também se desincumbiu muito bem também de trabalhos seculares, no caso, finanças, principalmente. Mas eu quero me concentrar no trabalho dele como comentarista da Torá. Ele fez um comentário de Bereshit 1:1, quando ele ali está comentando, né, sobre a criação, o início da criação. Ele comenta essa questão da transcendência de Deus e da imanência de Deus. E o que ele disse é muito interessante. Ele disse assim, ó: em sua essência, Adonai necessitou ser diminuído para poder engajar nessa realidade. Ou seja, a realidade material, é disso que ele está falando ali. Então isso converge diretamente para o que falamos há pouco sobre a transcendência de Deus. Adonai, em sua essência, irmãos, não dá nem para descrever o seu poder. Não dá nem para ter uma noção. Então, realmente, ele precisa, para poder se relacionar conosco, adentrar a sua criação, estar em nosso meio, morar em nós, sem nos destruir, ele precisa se tornar imanente, ele precisa diminuir-se, sim. E isso está na Torá, isso está no Tanar de uma forma geral, está na Brit Hadashah mais ainda, como a gente vai ver mais à frente, esse conceito. Essa citação de Abarbanel está no livro Portões da Torá, página 48, caso alguém queira consultar depois. Mas vamos avançar. Vamos falar agora das teofanias do Eterno. Nós falamos que o Eterno precisa se tornar imanente, ou seja, ele precisa diminuir-se para poder se relacionar conosco. E o Taná está cheio de exemplos de momentos em que Adonai faz exatamente isso. Ele assume formas, muitas vezes antropomórficas, ou seja, humanas, para se relacionar. E aí a gente vai entender por quê e o que isso se relaciona com Yeshua. Vamos ver alguns exemplos aqui. No primeiro shiur nós abordamos essas manifestações aqui, mas não podemos ler os textos propriamente, exceto o de Bereshit 32, que fala do Vale de Jaboque, esse a gente leu. Mas não conseguimos, por exemplo, esmiuçar direito
esse caso quando o Eterno aparece para Abraão. E também falamos rapidamente sobre Shemot 33:11, no Monte Sinai, quando Moshe pede para ver, né? E Adonai lhe mostra as costas. Então, essas aparições físicas e visíveis se chamam teofanias. É quando o Eterno assume uma forma humana para se revelar ou para se relacionar com alguém, pela razão que a gente comentou há pouco. Por ser um Deus transcendente, ele não pode aparecer simplesmente do nada e aparecer aqui no nosso meio, porque aí tudo seria destruído. Então vamos ver esse primeiro caso aqui. Em Bereshit 18, versículo 1, depois 20 a 22 e depois o 33, e seguindo, né, o 19, 23 a 25, a gente tem ali o relato de quando Hashem resolve destruir Sodoma e Gomorra. Então ele desce com mais 2 e se encontra primeiro com Abraão. O problema ali, se é que podemos dizer assim que é um problema, mas a grande questão ali é que um desses 3 que aparece para Abraão, embora alguns digam que é anjos, na verdade é chamado de Adonai. Ele é chamado ali pelo tetragrama, Yud-He-Vav-He, portanto é Adonai. Ele então começa a falar com Abraão, Abraão prepara ali inclusive uma refeição para eles ali. Depois, num determinado tempo, 2 desses 3 desce para Sodoma para salvar Ló e depois ocasionar a destruição, e um, que é Adonai, fica falando com Abraão. E depois que terminam a conversa, o diálogo, aí Abraão começa a dizer, não está mais suponhamos que tenha 50, suponhamos que temos 40, aí vai, né? Até que chega em 10, não, se tiver 10 eu não vou destruir, o Adonai diz para ele. Mas aí não tinha, nem 10. Aí quando acaba o diálogo, Adonai diz lá o texto, segue caminho para Sodoma, vai se juntar aos outros 2 que já tinham ido na frente. E aí ocorre a destruição de Sodoma e Gomorra. E o modo como ocorre a destruição e a descrição que as Escrituras fazem, mostra-nos ali algo muito, muito interessante que vai revelar a divindade de Yeshua. Mas vamos ler o texto para ficar mais claro. Eu disse que a gente ia ler hoje, né? Então vamos ler para ficar mais claro. Vamos abrir nossa Bíblia primeiramente em Gênesis 18. Vamos ler o versículo 1, depois nós vamos pular para o 20, vamos ler do 20 ao 22, depois vamos para o 33. Diz assim o texto. E Adonai apareceu a Abraham junto aos carvalhos de Mamre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Agora vamos pular para o 20, vamos ler do 20 vamos ler o 20 ao 22 e depois o 33. Diz assim. Adonai disse, o clamor contra Sedom e Amorá, ou seja, Sodoma e Gomorra, é tão grande, seu pecado tão sério, que descerei agora e verei se os seus atos condizem com o clamor que chegou até mim. Caso contrário, eu o saberei. Os homens partiram dali e seguiram em direção a Sedom. Mas Abraham permaneceu na presença de Adonai. Então notem, aqui Abraão está conversando com uma manifestação de Adonai. Agora o 33. Adonai continuou seu caminho assim que terminou de falar com Abraham. E Abraham voltou para seu lugar. Então, só para confirmar aqui, acho que os irmãos conseguiram perceber. O Eterno estava falando com Abraham, em sua manifestação visível. Depois que terminou o diálogo, então ele desce para Sodoma. Aí ele vai se juntar aos 2 que já tinham ido lá primeiro. Mas é aí que acontece uma coisa muito interessante. Pouco mais à frente, no capítulo 19, nós temos a descrição da destruição por fogo de Sodoma e Gomorra. Mas olha só que interessante a linguagem que a Torá usa aqui. Capítulo 19,
Vamos ler agora do 23 ao 25. Diz assim, ó. Quando Ló chegou a Tsoar, o sol acabara de nascer sobre a terra. Então Adonai fez cair enxofre e fogo sobre Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra, da parte de Adonai desde o céu. Ele destruiu as cidades, a planície inteira, todos os habitantes das cidades e tudo que crescia no solo. Perceberam que coisa interessante aqui? Aquele Adonai que estava falando com Abraão e desceu a Sodoma, ele é quem vai lá causar a destruição por fogo e enxofre. Mas o texto diz que aquele Adonai fez cair fogo da parte de Adonai que estava onde? No céu. Então, se usarmos aqui o Peshat, o sentido literal, para interpretar o texto, nós teremos que admitir que havia um Adonai na terra e um Adonai no céu. Não é isso que o texto está dizendo? É exatamente isso. Ou seja, Adonai estava em sua forma antropomórfica, humana, ali, mas fazendo cair fogo e enxofre da parte de Adonai que estava no céu, que era a fonte, digamos assim, do poder que estava fazendo cair fogo e enxofre. Grava isso aí que a gente vai voltar nesse conceito daqui um pouquinho. Aí nós temos uma outra teofania que nós não vamos ler em função do tempo, porque já lemos no primeiro shiur, que é a questão da luta de Yaakov no vale de Jaboque, né? Quando ele luta com alguém, algumas traduções dizem anjo, outras dizem homem. Stern, por exemplo, traduz como homem, porque era uma teofania de Hashem. Então ele não traduz como anjo. Depois nós temos a outra, que já mencionei, que é lá no Monte Sinai, quando o Eterno aparece de forma visível para Moshe. Vamos avançar para a gente entender. O que isso tem a ver com Yeshua? Na Brit Hadashah encontramos a revelação plena de Adonai na pessoa de Yeshua. Não há dúvida quanto a isso. A própria Brit Hadashah, em vários momentos, em vários textos, os apóstolos deixam isso claro, que Yeshua é a revelação plena e completa de Adonai. E é muito interessante percebermos o que a Brit Hadashah nos diz sobre essas teofanias de Adonai e como essas se relacionam diretamente com a divindade de Yeshua. Por exemplo, no Evangelho de Yohanan, João, encontramos revelações claras e diretas que provam que as teofanias de Adonai no Tanar eram, na realidade, aparições de Yeshua em sua pré-existência. Entenderam? Vamos ver aqui os textos, para ficar mais claro. Vamos ver João, Yohanan, capítulo 1, versículo 18, e depois o 6, 46. Eu gostaria que alguém lesse também, gostaria da participação, um voluntário que possa ler Yohanan 1, 18, e depois o 6, 46, para a gente entender essa questão de um Deus que não pode ser visto, mas que ao mesmo tempo é visto. É isso que a gente vai entender aqui. Então vamos começar primeiro por esses dois versículos. Yohanan 1, 18. Quem pode ler? Aqui o Rosh Daniel. Ninguém jamais viu a Deus, mas seu Filho único, que é idêntico a Deus e está ao lado do Pai, ele o tornou conhecido. Isso. Então, grave esse ponto. Aqui, Yohanan está dizendo que ninguém viu Deus. Portanto, quando Yohanan fala que ninguém viu Deus, ele está falando de Deus na sua essência plena, como esse Deus transcendente que nós vimos há pouco. Agora, o próprio Yeshua falou disso também. Vamos ver o capítulo 6, versículo 46. Gostaria que um outro voluntário ou voluntária possa ler. Yohanan 6, ou João 6, 46. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Muito bem.
Então notem que somente uma pessoa no mundo viu Deus na sua forma transcendente, que é Yeshua. É o que ele está dizendo aí, não é isso? Agora, voltamos àquela questão, tá? Então quem era aquele Adonai que era visto, que se manifestava de forma visível, que falou com Abraão, que lutou com Jacó, que apareceu para Moshe, com quem Moshe falava face a face, como diz a Torá? Yohanan vai explicar que aquelas teofanias todas era Yeshua. E ele vai dizer isso de forma bem clara, sem rodeios. Vamos ler capítulo 6, primeiramente. Aliás, antes de ler Yohanan, vamos ler primeiro Yeshayahu 6, de 1 a 3, onde nós vamos ver uma aparição específica de Adonai, e depois os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Isaías 6, de 1 a 3. Quem poderia ler para nós esse texto? Isaías 6, de 1 a 3. Irmão Edson, pode ler. 6, de 1 a 3, né? Isso. No ano que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Adonai dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória de Adonai. Amém. Isso aí. Então, nesse primeiro texto que a gente acabou de ler, nós estamos vendo que Yeshayahu, Isaías, está dizendo que viu Adonai. Ele disse bem claro aqui. Agora vamos ler Yohanan 12, 37 a 41, e vamos ver a quem Yohanan vai dizer que era aquele Adonai que Isaías viu. Vamos abrir lá, vamos ler. Yohanan 12, João 12, 37 ao 41. Gostaria que um outro voluntário lesse também. Quero a participação de vocês hoje aqui, porque ninguém pode dormir hoje no Shiur. Capítulo 12, versículo 37 ao 41. Quem pode ler? Opa, tinha disputa agora para ver quem ia ler, hein? Pode repetir, por favor. É capítulo 12, versículo 37 ao 41. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto enquanto viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Isso. Agora, notem aí um detalhe nesse texto. Quando o Yohanan está falando aqui de Yeshua, tá? Ele está citando por que as pessoas não criam em Yeshua. Então ele cita que, entre outras coisas, ele cita Isaías e diz que Isaías viu Adonai, viu a glória de Adonai, e diz que ele, na verdade, viu a glória dele, ou dele quem? De Yeshua, de quem ele está falando. É isso que o texto diz. Aqui na versão de Stern, esse ponto fica bem claro, eu acredito. Eu vou voltar aqui nele só para entendermos. Vamos ver aqui, Yohanan 12, só para destacar o ponto-chave. Do versículo 37 ao 41, é dito assim, mesmo tendo feito Yeshua tantos milagres em sua presença, não confiarão nele, para que a palavra de Yeshayahu, o profeta, se cumprisse. Qual é a palavra de Yeshayahu? É essa que ele vai citar. Adonai, quem creu em nosso relato, a quem o braço de Adonai foi revelado. Razão pela qual não podia crer. Era como disse Yeshayahu em outro lugar. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração,
nem façam techuvá para que os cure. Agora veja o detalhe no 41. E Yeshayahu disse essas coisas porque viu a Shekhinah de Yeshua e falou sobre ela. Percebeu? Então, Yohanan está dizendo que aquele Adonai que Yeshayahu viu lá no capítulo 6, na verdade era Yeshua. E o povo não estava crendo porque foi-lhe cegado os olhos temporariamente para que não entendessem, para que não vissem. Porque a salvação precisava chegar aos gentios. Então houve essa necessidade dessa cegueira momentânea. Mas o ponto a destacar é que Yeshayahu deixa claro que eles viram que Yohanan deixa claro que Yeshayahu viu, na verdade, foi a Shekhinah de Yeshua. Portanto, o que ele está dizendo aqui? Dá para fugir à conclusão de que Yeshua é Adonai, mas em sua forma diminuída? Não dá para fugir a essa conclusão. Tanto não dá para fugir que Stern vai traduzir Filipenses 2,9 exatamente com essa expressão. Vamos ler lá? Filipenses 2, 9 a 11. Veja o que diz-nos aqui Paulo na tradução de David Stern. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Esse capítulo é muito interessante porque o apóstolo está justamente explicando o fato de que Yeshua teve que descer do céu para poder fazer a obra de redenção. E as expressões que ele usa aqui confirma a divindade de Yeshua, porque ele diz assim, Filipenses 2, 9 a 11, olha só. Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu o nome acima de todo nome. Ou seja, o Adonai transcendente elevou Yeshua a um lugar alto e lhe deu o nome acima de todo nome. Para que em honra do nome dado a Yeshua, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua reconheça que Yeshua, o Messias, é Adonai, para a glória de Deus o Pai. Baruch Hashem. Então veja, não dá para fugir a essa revelação. O Deus transcendente, que é Adonai, em todo o seu fulgor e glória, para se manifestar entre nós, ele precisa assumir uma forma menor. Como diziam já os sábios, como a gente leu nos escritos de Abarbanel, por exemplo. E essa forma é Yeshua. Yeshua é esse Adonai. Acho que ficou claro isso aqui nos textos que lemos. Agora entendam, não confundam. Não é o Adonai transcendente, mas a manifestação do Adonai que se relaciona conosco. Esse é Yeshua. É importante entender essa distinção, porque há essa distinção dentro dessa manifestação plural do Deus transcendente, de Adonai. Mas agora eu quero... Acho que esse ponto até aí ficou claro, né? Nós abordamos bastante sobre isso no primeiro shiur, focamos mais em Yeshua e na divindade de Yeshua. E agora eu quero falar um pouco sobre o Ruach HaKodesh, porque nós temos ainda ali uns 20 minutinhos e vamos nos concentrar no Ruach HaKodesh, porque eu quase não falei no primeiro shiur, porque não houve tempo. Quem é o Ruach HaKodesh? Quem ou o que? Vamos colocar assim a pergunta. Quem ou o que é o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh? Por que eu digo quem ou o que? Porque nos meios judaicos e até mesmo nos meios cristãos há muita dificuldade, muita confusão para entender direito quem é ou qual a identidade do Ruach HaKodesh. Alguns acham que ele é uma força impessoal, então seria o quê, né? Se ele fosse isso. Outros já acham que ele é talvez uma terceira pessoa da Trindade, como o dogma oficial da Trindade apregoa. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre o Ruach HaKodesh? Porque as opiniões são muitas entre as pessoas. Mas e a Escritura? A Escritura ela é uma revelação clara, direta. Então, é na Escritura que a gente precisa buscar a resposta.
O rabino Mateus uma vez disse uma coisa muito interessante sobre o dogma da Trindade. Embora foi uma tentativa nobre de tentar explicar, né, o Deus incognoscível, de tentar explicar em termos humanos quem é Adonai, o fato de não ter ali um judeu messiânico para dar o caminho, para dar o rumo, foi o que complicou a formulação do dogma. Porque o dogma acabou se tornando uma coisa muito complicada e que, em certos aspectos, contraria o Shema. Porque fala de 3 entidades distintas, separadas, coiguais e coeternas e todo-poderosas. Enquanto que a Torá fala de apenas um Deus transcendente. É diferente, que se manifesta de formas plurais, mas essas suas manifestações também são limitadas. No caso lá da primeira teofania que analisamos de Gênesis, quando Adonai visita Abraham, tem um detalhe interessante ali que não sei se vocês perceberam. Quando Adonai fala para Abraham que havia ouvido, chegou a ele o clamor de que Sodoma e Gomorra estavam totalmente depravadas, ele diz que precisava descer para ter certeza se era isso mesmo. Então nós vemos aqui um Adonai que tem, às vezes, um conhecimento um pouco limitado em algumas coisas. Ele não tem onisciência, por exemplo, esse Adonai que aparece a Abraham. Diferentemente do Todo-Poderoso, diferentemente de Adonai transcendente. Esse nada lhe escapa, porque ele já está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Ele já sabe de tudo. Mas aquele Adonai que foi lá falar com Abraão, esse tinha algumas limitações. Isso nos lembra, inclusive, Yeshua. Lembra quando Yeshua fala do seu retorno futuro? Ele diz, acerca daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, exceto meu Pai que está no céu. Você entendeu a diferença? Então, é isso que precisamos ter em mente. Voltando ao Ruach HaKodesh, seria ele uma mera força impessoal, como diz alguns grupos até grande. Tem um grupo aí de mais de 8 milhões de membros, espalhado em 230 países, que dizem que o Ruach HaKodesh é só uma força impessoal de Deus. Não é uma pessoa, não é um ser. Mas a revelação que a Escritura faz é diferente desse conceito. Nós vamos ver agora. O modo como a Bíblia descreve a atuação do Ruach HaKodesh deixa claro que ele não é uma mera força abstrata. Vamos ver alguns exemplos. Efésios 4:30. Ali diz o quê? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não é isso? Ora, uma força abstrata, impessoal, pode se entristecer? Óbvio que não. Não faz nenhum sentido. Eu posso dizer que essa cadeira se entristece? Posso dizer que esse tapete se entristece? Não. Porque são objetos, assim como uma força impessoal seria um objeto. Mas a Bíblia fala que o Ruach se entristece com as decisões que tomamos. Então ele não é uma mera força, ele possui emoções e sentimentos. Portanto, ele não é uma força impessoal. Segundo ponto, ele possui vontade própria. 1 Coríntios 12:11, ali o apóstolo está falando sobre a distribuição dos dons, e lá diz que quem distribui os dons é quem? O Ruach HaKodesh. Só que tem mais um detalhe, lá diz que ele distribui como ele quer. Como ele quer, como ele deseja, para quem ele quer. Então ele tem vontade própria. Terceiro ponto. Ele possui capacidade de comunicação e possui autoridade sobre o corpo do Mashiach. Como é que sabemos disso? Atos 13:2 diz exatamente isso. O que é que diz lá sobre o Ruach HaKodesh? O que é que o Ruach HaKodesh fez lá, em um determinado momento? Alguém se lembra? Bom, o Rosh Daniel? Certa vez, enquanto adoravam... Atos 13, 2. verso 2.
Certa vez, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Ruach HaKodesh lhes disse: separem Barnabé e Saulo para a obra a que os chamei. Isso. Então veja a atuação do Ruach HaKodesh. Ele tem comunicação e autoridade. Ele vai e diz: olha, separa Paulo, separa Barnabé, porque eu tenho uma obra para eles. Então ele não é uma força abstrata. Ele é alguém que comanda, que tem autoridade, que determina coisas no corpo do Mashiach. Portanto, não é uma mera força impessoal. Esses 3 exemplos foi para provar isso, que ele não é uma mera força impessoal. Portanto, o que ele é? Se o Ruach HaKodesh não é uma mera força abstrata impessoal, o que ou quem ele realmente é? Aí eu vou ficar com uma definição de David Stern, no Comentário Judaico do Novo Testamento, página 27. Opa, avancei um pouquinho aqui. Lá no Comentário Judaico, na página 27, Stern vai dizer o seguinte, ó. Eu vou ler direto aqui, inclusive, no comentário. Olha só o que o David Stern disse. Ruach HaKodesh é a expressão hebraica para Espírito Santo e é equivalente a Espírito de Deus, Ruach Elohim, visto primeiro em Gênesis 1:2, como se movendo sobre a face das águas, antes que Deus dissesse haja luz. E a partir desse versículo, e também de Isaías 48:16 e de outras referências na Bíblia, pode-se aprender que o Espírito Santo é divino e não menos ou diferente do que Deus. Deu para entender a explicação de Stern? Então, para Stern, baseado nos textos que ele citou, o Ruach HaKodesh é o próprio Adonai. Não é uma força impessoal, um mero poder abstrato. Não. O Ruach HaKodesh é o próprio Adonai. E isso nós podemos ver lendo 2 textos. Um é do Isaías 48:16. Nós lemos no primeiro shiur, então não vou ler aqui agora, mas vocês podem ler depois se quiserem. É aquele famoso texto de Isaías, onde Stern, para explicar as manifestações plurais de Adonai, ele cita esse texto, porque nesse texto fala, Adonai começa o discurso, né? E depois Adonai diz o que lá? Que Adonai envia Adonai e o Ruach HaKodesh. Então, esse texto mostra claramente que o Ruach HaKodesh é o próprio Adonai. Mas um outro texto também, para agora adentrarmos a Brit Hadashah também, Atos 5, também fala isso. E Stern usa esse mesmo texto também, quando ele comenta Atos 5, ele usa esse mesmo texto para explicar que o Ruach HaKodesh é também Adonai. É Adonai, ou seja, é uma outra manifestação daquele Adonai transcendente, que não pode adentrar a criação porque senão destruiria tudo. Então, o Ruach HaKodesh também é uma manifestação de Adonai, é o próprio Adonai. Atos 5, 3, 4, no caso que envolve Ananias e Safira, isso fica claro. Eu gostaria também que alguém lesse esse texto. Acho que o Rosh Daniel já está aberto aí? Vai ser mais rápido, então vamos pedir para o Rosh Daniel ler. Então Pedro disse: por que o adversário encheu o seu coração a ponto de você mentir ao Ruach HaKodesh e manter consigo parte do dinheiro recebido pela terra? Antes de vendê-la, a propriedade era sua, e depois de tê-la vendido, o dinheiro era seu, para ser usado como lhe aprovesse. Portanto, o que o fez decidir por isso? Você não mentiu a seres humanos, mas a Deus. Exato. Conseguiram perceber a conexão? Veja que no versículo 3, o apóstolo Pedro, confrontando Ananias e Safira ali, ele diz o quê? Olha, você mentiu ao Ruach HaKodesh. Só que no versículo 4, aí ele já diz que aquela mentira, na verdade, foi ao próprio Deus. Entendeu a conexão? Então, realmente, o texto deixa claro que o Ruach HaKodesh é Deus, é Adonai.
Não é diferente. Então ele não é uma mera força abstrata. Mas, agora eu quero falar sobre algo que espero não causar polêmica, mas é muito interessante sobre o Ruach HaKodesh, que vai interessar bastante as mulheres. E antes que alguém confunda, eu não estou falando em sentido biológico, tá? Deus não tem sexo, tá bom? Entretanto, o Ruach HaKodesh é o aspecto feminino de Adonai. E você vai entender isso nos textos que vamos ler. Existe uma característica no Ruach HaKodesh que só ele tem. No hebraico bíblico, Ruach é um substantivo feminino. Isso significa que Adonai não possui somente características masculinas, ele também possui características femininas, e por essa razão a Bíblia diz que tanto o homem como a mulher foram feitos sua imagem e semelhança. Ora, mas como assim? Esta percepção está de acordo tanto com as Escrituras quanto com o que os sábios de Israel escreveram a respeito deste assunto. Já vai ficar mais claro, tá? Esperem um pouco. Primeiro, vamos considerar a evidência gramatical e textual quando a Bíblia usa o termo Ruach HaKodesh no hebraico. A prova mais direta na literatura judaica da feminilidade do Espírito Santo encontra-se no próprio texto bíblico, onde o substantivo Ruach rege verbos e adjetivos na forma feminina. Um exemplo clássico que normalmente é citado por gramáticos e exegetas é o texto de Bereshit 1:2. O texto diz: "E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas." Certo? Ora, mas por que isso indica que o Ruach é feminino? No original hebraico, o verbo pairava, merachefet, está na forma feminina. Se Ruach fosse masculino, o verbo seria merachef. Você entendeu? Isso não é um único exemplo, tá? Existem muitos momentos na Escritura em que está se falando do Ruach HaKodesh, e sempre o verbo está regendo, e sempre o substantivo Ruach está regendo verbos no feminino. Vamos ver agora, por exemplo, uma outra evidência disso na literatura rabínica, no Midrash. O Midrash, comentando os Salmos, né, o Midrash o Midrash Terrilim, aliás, que é um comentário dos Salmos, há uma discussão explícita sobre a natureza gramatical do Ruach. Uma questão relevante que confirma essa percepção encontra-se no comentário do Salmo 24. Então, quando o Midrash vai comentar o Salmo 24, ele diz assim, ó: "O Espírito Santo é chamado por 10 nomes. E por que é referido no feminino? Assim como uma mulher sente as dores de parto e depois dá à luz, o Espírito Santo traz a redenção através de um processo de espera e manifestação." Então veja que para os sábios judeus, de fato, Ruach é feminino. É um aspecto feminino do Eterno. Vamos ver outro exemplo. A perspectiva do Zohar. Também na Kabbalah, os sábios se debruçaram sobre esse tema e falam disso até de forma mais explícita. Na literatura mística judaica, especialmente no Zohar, a Ruach HaKodesh é frequentemente associada à Shekinah, a presença divina. Veja o que diz ali, que é o aspecto feminino da divindade no pensamento cabalístico. Então, ao analisar o Ruach e ver que é sempre tratado no hebraico no feminino, então eles chegaram à conclusão de que aquele é o aspecto feminino do Eterno. E nós vamos ver mais na frente que realmente faz todo sentido. O grande problema que dificultou o entendimento sobre o Ruach ao longo do tempo é porque, no grego, quando a escritura foi traduzida para o grego e quando a Brit Hadashah foi escrita no grego, o termo espírito, ele é neutro no grego. Ele não tem a função feminina como tem no hebraico. O hebraico é mais completo. É por isso que costuma-se dizer que para entender bem a escritura, você precisa ir no hebraico, ir na fonte, porque senão você perde muita coisa. E o entendimento sobre o Ruach se perdeu muito nos outros meios por causa disso, porque muitos não vão mais no hebraico. Muitos mal vão no grego. A maioria nem vai direto na tradução em português. No português é pior ainda porque não tem, né, o gênero do espírito é masculino, então piorou ainda mais a coisa, entendeu? Então,
quando a gente estuda no original, a gente percebe isso, que o Espírito, o Ruach HaKodesh, ou seja, a Shekinah é chamada de Ruach HaKodesh, e ela é a mãe de Israel, como diz o Zohar, comentando a Parashá Vayeri. Então, os sábios entenderam que o Ruach HaKodesh é sim um aspecto feminino, e é um aspecto feminino de Adonai. Agora, volto a frisar, não estamos falando aqui em termos biológicos, não confundam, Deus não tem sexo. Mas, na sua plenitude, ele precisa ter essa característica feminina também, porque senão a mulher seria imagem e semelhança de quem? Se a mulher é o oposto do homem, não é isso? Enquanto o homem é mais prático, mais direto, às vezes até mais durão, a mulher é mais sentimental, é mais acalentadora, é mais cuidadora. Não é isso? De onde a mulher tirou essas qualidades? É porque ela é imagem e semelhança de Adonai, tanto quanto o homem o é, mas por outros aspectos. Quando a gente observa Adonai no sentido masculino, normalmente a Bíblia o descreve como rei, guerreiro, poderoso, né? General de guerra, não é isso? Então nós, homens, fomos feitos à imagem de Adonai, somos assim também. Já as mulheres são mais sentimentais, são mais voltadas para o cuidado, é próprio da mulher isso. E Adonai também é assim, mas noutra manifestação, como o Ruach HaKodesh. Deus não possui sexo biológico, pois ele é espírito. Ao integrarmos as características de força e justiça, comumente associadas ao masculino, com as de compaixão, acolhimento e sabedoria, que normalmente associadas ao feminino, alcançamos uma fé em plenitude. Aí a gente entende por que homem e mulher, ambos, apesar de serem opostos, foram criados em imagem e semelhança do mesmo Deus, porque esse mesmo Deus também tem essas características, tanto masculinas como femininas. Muitas vezes, a visão puramente masculina de Deus foca apenas no rei, no juiz ou no guerreiro. No entanto, Adonai se revela também através de metáforas maternas poderosas. Por exemplo, ele é aquele que consola como uma mãe consola seu filho. Isso está em Isaías 66, 13. Ele também é aquele que cuida com o instinto de uma ave que protege os seus filhotes sob suas asas, como está no Salmo 91, 4. Aspectos femininos aplicados a Adonai. E, portanto, faz todo sentido que no hebraico Ruach seja sempre feminino, sempre retratado de forma feminina, nesse sentido. Reconhecer o aspecto feminino de Deus nos permite amá-lo não apenas como um soberano distante, mas como a fonte de todo o consolo e cuidado. É um convite para uma adoração mais profunda, onde a totalidade do ser humano, homem e mulher, encontra repouso e identidade naquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Baruch Hashem. Conclusão. É muito importante compreendermos a natureza de Deus, pois esse entendimento é o que possibilita desenvolvermos o correto relacionamento com Ele. Ou seja, quando a pessoa não entende bem quem é Adonai, não entende bem essas questões que a gente considerou aqui, no primeiro shiur e neste, o desenvolvimento do relacionamento fica comprometido. Se você, por exemplo, quer desenvolver uma amizade com alguém, mas você não conhece bem a pessoa, isso se torna um grande empecilho, não é verdade? Como é que você vai ter intimidade com alguém que você não conhece? Portanto, conhecer bem a natureza de Deus é algo fantástico, irmãos. É algo fantástico. Quando a gente conhece esse Deus transcendente, mas que se torna imanente na pessoa de Yeshua para se relacionar conosco, e que se torna imanente também na pessoa do Ruach HaKodesh para habitar dentro de nós, para nos guiar todos os dias, para estar conosco todos os dias, isso muda tudo. Muda completamente a nossa vida. A gente passa a entender e a ver Hashem como alguém presente ali no dia a dia com a gente. Ou como disse Yeshua, lembra quando ele falou de sua volta aos céus? Ele disse, olha, não vos deixarei órfão. Vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. E sabe o que é interessante nesse texto? A palavra outro que ele usa aí não é qualquer outro.
Sabia disso? No grego tem uma palavra outro para significar algo diferente e tem uma palavra outro para significar igual. E ele usa qual aí? A palavra telos, que significa igual. Portanto, quando Yeshua disse, não vos deixarei órfão, ele está dizendo, eu vou mandar outro igualzinho a mim para cuidar de vocês. Só que é outra manifestação. É alguém que é espírito, vai ficar dentro de vocês. Baruch Hashem. Isso é maravilhoso. O conhecimento é algo maravilhoso. Portanto, compreendermos que Deus é Errad, ou seja, uma unidade composta, nos possibilita apreciarmos com intenso amor e profundo temor suas manifestações, na pessoa de Yeshua e também como Ruach HaKodesh. Ele nos criou por seu amor e por seu profundo interesse em se relacionar com cada um de nós. Por isso que ele também faz ou se manifesta dessas formas. Em Yeshua, Adonai se manifesta como nosso Redentor e Salvador, que desceu dos céus para redimir o pecado de todo aquele que nele crê. Coisa que Adonai, na sua forma transcendente, não poderia fazer. Por quê? Porque se ele, vamos de novo voltar ao princípio, se ele viesse em pessoa, como o ser todo-poderoso que é, ai de nós, não estaríamos aqui agora para contar a história, por causa do seu grande poder. Já como Ruach HaKodesh, Adonai é aquele que habita dentro de cada um de nós, que nos inspira, que nos guia e nos faz compreender a sua vontade revelada nas Escrituras. Portanto, irmão, para finalizar, bendito seja Adonai nosso Deus, que nos criou e nos redimiu, por seu imenso amor e bondade, para que tivéssemos um relacionamento achegado com Ele. Baruch Hashem.